Livro do profeta Oséias, capítulo de número 10. Israel é vide luxuriante, que dá o fruto segundo a abundância do seu fruto. Assim multiplicou os seus altares. Quanto melhor a terra, tanto mais belas colunas fizeram. O seu coração é falso, por isso serão culpados. O Senhor quebrará os seus altares e deitará abaixo as colunas. Agora, pois, dirão eles: não temos rei, porque não tememos ao Senhor. E o rei, o que faria por nós? Falam palavras vãs, juram falsamente, fazendo aliança. Por isso brota o juízo como erva venenosa nos sulcos dos campos. Os moradores de Samaria serão atemorizados por causa do bezerro de Bet-Aven. O seu povo se lamentará por causa dele, e os sacerdotes idólatras tremerão por causa da sua glória que já se foi. Também o bezerro será levado à Assíria como presente ao rei principal. Efraim se cobrirá de vexame e Israel se envergonhará por causa de seu próprio capricho. O rei de Samaria será como lasca de madeira na superfície da água. E os altos de Aven, pecado de Israel, serão destruídos. Espinheiros e abrolhos crescerão sobre os seus altares, e aos montes se dirá: cobri-nos, e aos outeiros: caí sobre nós. Desde os dias de Gibeá pecaste, ó Israel, e nisto permaneceste. A peleja contra os filhos da perversidade não há de alcançar-te em Gibeá. Castigarei o povo na medida do meu desejo, e congregar-se-ão contra eles os povos, quando eu os punir por causa da dupla transgressão. Porque Efraim era uma bezerra domada que gostava de trilhar, coloquei o jugo sobre a formosura do seu pescoço, atrelei Efraim ao carro. Judá lavrará, Jacó lhe desfará os torrões. Então eu disse: semeai para vós outros em justiça, ceifai segundo a misericórdia, arai o campo de pousio, porque é tempo de buscar o Senhor, até que ele venha e chova justiça sobre vós. Arastes a malícia, colhestes a perversidade, comestes o fruto da mentira, porque confiastes nos vossos carros e na multidão dos vossos valentes. Portanto, entre teu povo se levantará tumulto de guerra, e todas as tuas fortalezas serão destruídas, como Salmã destruiu a Bet-Arbel no dia da guerra. As mães ali foram despedaçadas com seus filhos. Assim vos fará Betel, por causa da vossa grande malícia. Como passa a alva, assim será o rei de Israel, totalmente destruído. Oremos. Deus nosso Pai, abra os nossos olhos para entendermos as Sagradas Escrituras, ó Deus, que por meio do Teu Santo Espírito, essa palavra seja viva e eficaz para as nossas vidas, ó Pai. Deus, tira de nós qualquer ruído que possa tirar a nossa atenção. Foca-nos na Tua palavra, dá-nos sede dela, ó Pai. Aos que já estão na caminhada cristã, que sejam fortalecidos pela exposição das Sagradas Escrituras. E aqueles que ainda não tiveram um encontro real com o Senhor Jesus Cristo, que a exposição das Sagradas Escrituras penetre os corações, fazendo chover em terra seca. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Nós estamos de microfone novo, então o sermão hoje tem 2 horas no mínimo. Estou brincando, hoje eu quero ver o programa de esporte, com muito prazer. Mas a nossa gratidão aos irmãos da equipe de som, que têm se esforçado, em melhorar a qualidade aí, tanto da transmissão quanto dos aparelhos aí, e tem nos ajudado muito. Meus queridos, se você tem acompanhado os últimos sermões, principalmente as sessões anteriores aqui, você tem visto que a decadência espiritual de Israel é cada vez maior. Você vai olhando, nossa, eles seriam capazes desse pecado? Como são capazes de fazer isso? E quando você pensa que chegou ao fundo do poço, aí você descobre que o fundo do poço tem porão, uns 3 subsolos abaixo do fundo do poço. E o capítulo 10 ele vai continuar retratando esta decadência espiritual da nação de Israel. Sempre lembrando que você sempre tem que ter em mente essa questão geográfica. Oséias está pregando a Israel, reino do norte, formado por 10 tribos.
Depois da divisão, você tem Reino do Norte, Israel, Reino do Sul, com 2 tribos, né? O reino foi unificado apenas durante 3 reis, né? Saul, Davi e Salomão, e durante o reinado de Roboão, então ele se dividiu. Então nós estamos falando do Reino do Norte. É um reino que será invadido antes do Reino do Sul pelo Império Assírio. É um reino que espiritualmente é mais decadente do que o Reino do Sul. Se você acompanhar durante a sua leitura do livro dos reis, né, começar lá em Reis, Crônicas, né, e até no livro de Samuel também, 1º e 2º livro de Samuel, você notará que toda a linhagem dos reis do Reino do Sul, ainda houve alguns reis benéficos, houve reis segundo o coração de Deus. Josias, por exemplo, é um rei, né, que foi citado como segundo o coração de Deus, e outros ao longo, Ezequias foi colocado nessa jornada, mas no Reino do Norte não há um nome sequer de fidelidade ao Senhor. Então agora nós vamos olhar esses passos da queda, os degraus da queda da nação de Israel, que continua indo ladeira abaixo. Eu vou citar então alguns degraus à luz do texto e nós observaremos então, e sempre com a mente de que, pedindo que Deus tenha misericórdia de nós, para que nós não repitamos os erros que a nação de Israel tem cometido. Vocês devem notar que ninguém, quando chega no fundo do poço espiritual, ou até da questão moral, isso não acontece da noite para o dia, não é verdade? Uma traição, por exemplo, ela não acontece, ninguém dorme fiel à meia-noite e acorda infiel às 6 horas da manhã. Isso acontece com um olhar, com um site que não deveria ter visto, uma conversa indevida. Dívidas também, né? Nós sempre começamos com 10, 20, deixamos de cumprir pequenos compromissos e depois nós já transformamos isso numa bola de neve. A decadência espiritual também. Ela é progressiva e a partir de pequenas concessões, se nós baixarmos a guarda, ao final da história nós estaremos derrocados espiritualmente. Como que se dá esse processo de derrocada espiritual, a fim de que nós aprendamos, digamos, pela via negativa, aquilo que nós não devemos fazer? E o primeiro elemento, ou o primeiro degrau da decadência espiritual que acompanha o povo de Israel é a ingratidão. O versículo 1 traz essa figura muito bonita que Deus utilizava para a nação de Israel. Israel é uma vide, é uma videira luxuriante que dá o seu fruto. Então preste atenção, o termo luxuriante aqui não é pejorativo, não é da luxúria sexual que via de regra nós associamos. Tanto que algumas traduções vão trazer a palavra que Israel é uma videira exuberante. Essa é a constatação e esta é a forma como Deus tratava a nação de Israel. Mesmo aqui no capítulo 9 de Oséias, no versículo 10, se você olhar na coluna da esquerda, olha que bonito o termo que foi utilizado. Achei a Israel como uvas no deserto, vi a vossos pais como primícias da figueira nova. O salmista também utiliza essa expressão para apontar a nação de Israel. Trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e as plantastes. Então, já note como que o carinho de Deus, como que a consideração de Deus, como que esse amor de quem transformou uma nação, que se você fosse comparar com uma planta, né, seria antes de Deus uma nação de espinhos ou uma terra desértica, Deus transforma uma planta improdutiva numa videira exuberante que dá o seu fruto. Mas essa ingratidão, olha só que interessante, a tradução em português, não a tradução, né, mas a construção em português talvez não transmita aquilo que Oséias está falando aqui. A lógica aqui é o seguinte, segundo a abundância dos seus frutos, assim multiplicou os seus altares. Qual é a lógica aqui? A lógica de Oséias é o seguinte, quanto mais bênçãos Deus dava à nação de Israel, mais altares esse povo constituía. Quanto mais dinheiro, digamos, Deus colocava na conta de Israel, mais essa nação gastava em coisas distantes de Deus. Quanto mais eu amava esse povo, na mesma proporção daquilo que era recebido, ao invés disso retornar em gratidão, isso caminhava em idolatria e construção de altares. Olha só, quanto melhor a terra, tanto mais belas colunas, e essas colunas aqui são colunas idólatras, altares idólatras dedicados a deuses estranhos.
Meu amado irmão e minha amada irmã, eu acho que já cabe uma aplicação muito grande aqui para nós, dentro desse primeiro degrau rumo à decadência espiritual. O que você tem feito com a salvação que você recebeu? Deus usa termos tão bonitos para referir-se a nós. Ele diz que antes dele nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e agora nós fomos ressuscitados, ele nos deu vida. Cristo diz: eu já não vos chamo servos, porém vos chamo amigos. Nós cantamos isso, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. E tantos outros termos belos, lisonjeiros que o Senhor usa para conosco, que Cristo se refere a nós, e nós muitas vezes viramos as costas para o amor recebido e não retribuímos isso em gratidão, em santidade, em corações dispostos a servir ao Senhor. Quanto mais bênçãos ele recebiam ao Senhor, parece que proporcionalmente mais achavam-se no direito de pecar. E esse é o primeiro degrau, então, da decadência espiritual. Os versículos 2 e 3 vão apontar para um segundo degrau que eu chamei de um coração dividido. Se você notar aqui, o seu coração é falso, por isso serão culpados, o Senhor quebrará os seus altares. Agora, olha a hipocrisia aqui, agora pois dirão: não temos reis porque não tememos ao Senhor. E o rei, o que faria para nós, ou o que faria por nós? A fidelidade nominal com o Senhor entrava em contraste com as ações desse povo. E repito, já fica aqui uma segunda aplicação para nós não somos muito diferentes. Quantas e quantas vezes nós somos hipócritas com as nossas palavras, somos extremamente lisonjeiros aqui durante o período do culto, derramamos lágrimas, fechamos os olhos, cantamos canções de adoração, mas as nossas ações não são coerentes com aquilo que cantamos, ou no caso de pastores, com aquilo que nós pregamos também. A decadência espiritual também, além da ingratidão, começa a partir do momento em que as minhas emoções, ou esse coração dividido entre servir ao Senhor e o prazer ao mundo. E essa hipocrisia aqui é tão grande, mesmo que nós tivéssemos um rei, a parte B do versículo 13 diz isso, mesmo que nós tivéssemos um rei, o que ele faria por nós? Quanta ingratidão! A questão da monarquia em Israel, ela não é não é um castigo de Deus. Deus, quando libertou Israel do Egito, já tinha prometido que eles teriam um rei. O problema é que a constituição da monarquia, ela foi fruto não de obediência a Deus, mas da inveja. Lembre-se quando o povo de Israel chega a Samuel e diz: as outras nações têm um rei, constituam um rei para nós. E essa constituição de um rei, de acordo com a inveja, querendo ser similar aos outros reis e não confiando na majestade divina, no reinado divino sobre eles, levou à constituição de Saul. Um rei que foi literalmente um desastre e não foi alguém segundo o coração de Deus. Mas Deus, sendo misericordioso, levantou outros reis segundo o seu coração, a dinastia de Davi. Então, ter um rei, mesmo que no início foi fruto de desobediência, era fruto da misericórdia divina. Mas mesmo assim esse povo dizia: de que adianta ter o rei? Mesmo que nós tivéssemos um rei, ele seria incapaz de servir a nós. Que decadência, não é verdade? Um povo que, quando saiu do Egito, nós poderíamos chamar que eles tinham uma teocracia. Um povo que, mesmo por inveja, mas Deus foi misericordioso e constituiu para eles uma monarquia. Agora o pecado leva eles a um buraco tão grande que agora eles estão praticamente num momento de anarquia. E é isso que o pecado gera em nosso coração. E esse é o segundo degrau da decadência espiritual. Se o primeiro é a ingratidão, o segundo, nosso coração começa a ficar dividido entre servir ao Supremo Rei e servir a outros deuses que se passam por rei diante de nós. E um terceiro passo que começa a se agravar, que é quase uma consequência do segundo, a partir do momento que nosso coração fica dividido, nós nos tornamos hipócritas também. Olha o versículo 4, falam palavras vãs, jurando falsamente, fazendo aliança. Por isso brota o juízo como erva venenosa nos sulcos dos campos. Aqui é muito interessante também como que a hipocrisia dessas palavras aí, as palavras são vãs e os juramentos são falsos. As alianças que deveriam ser respeitadas
elas se transformam em promessas vazias no meio do povo. E aqui tem uma causa e consequência muito interessante. Porque a palavra não é cumprida, o juízo brota como erva venenosa. O que o Oséias está dizendo aqui? Como as pessoas não cumprem as suas palavras, a todo instante é necessário ir ao tribunal. Esta é a lógica aqui. Uma nação em que as pessoas não cumprem aquilo que fazem, é extremamente necessário que as pessoas tenham que comparecer por causa de coisas pequenas diante do juiz. Lição para nós também, a partir dessa hipocrisia. A hipocrisia gera a necessidade de buscar-se a justiça humana que torna-se incapaz de resolver as coisas. Por quê? O nosso país, ele tem a necessidade, eu não estou entrando no mérito se tem ou que não tem que ter, se é certo ou não, mas ser um dos poucos países que tem a necessidade de instituir uma justiça trabalhista. Não é porque a justiça é má, mas o que é porque patrões não cumprem com seus funcionários o devido, funcionários não cumprem com seus patrões o devido. E aí a gente precisa ficar judicializando tudo. Não é verdade? Quando a palavra não é suficiente, existe uma necessidade de excesso de justiça humana que torna-se incapaz. E aquilo que deveria ser bênção acaba transformando-se num grande obstáculo para a vida das pessoas. Se as pessoas cumprissem o Evangelho, seja de patrões para com empregados, funcionários com patrões, vizinhos para com o outro, esposo para com esposa, esposas para com esposos, pais para com filhos, contratos de sociedade, se as pessoas cumprissem a palavra, não haveria necessidade de recursos júdices para ficar controlando todas as coisas. E é isso que Jesus trata quando diz assim: não jureis nem pelo céu nem pela terra, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Porque quem jura demais, você pode desconfiar. Quando você cumpre a sua palavra, você não tem necessidade de jurar. Mas quando a sua palavra gera desconfiança, você tem que ficar ratificando ela, né, por meio de juramentos tolos. E é isso que está acontecendo no tempo de Israel. As alianças que deveriam ser cumpridas não eram cumpridas. Então, a todo instante, as pessoas tinham que ir às portas da cidade para resolver a sua questão. Você quer ver um índice de falência moral da sociedade? É o excesso de judicialização por causa de coisas pequenas, porque são indivíduos incapazes de cumprir as suas palavras e têm que ficar recorrendo a essas questões. A hipocrisia gera isso, a busca por recursos humanos ao invés de cumprir a sua palavra diante de Deus. Mas se esse, então, é o nosso terceiro passo rumo ao fundo, ou nosso não, né, mas o terceiro passo que a nação de Israel caminhou rumo à decadência espiritual, o primeiro é a ingratidão, o segundo, você coloca o coração dividido, e o terceiro, a hipocrisia, e agora essa progressividade se torna visível na forma de uma idolatria, aí dos versículos 5 até o 8. Os moradores de Samaria serão atemorizados por causa do bezerro de Bet-Aven. O seu povo se lamentará por causa dele, e os sacerdotes idólatras tremerão por causa da sua glória. Aqui essa expressão, Bet-Aven, ou Bet-Aven, ela tem é um trocadilho de palavras que chega a ser assustador, mas é o que acontece aqui. Eu quero que você pense no seguinte: por causa da divisão do reino, o reino do norte tinha por capital a cidade de Samaria. Então, Samaria é a capital de Israel. Jerusalém é a capital do sul. Jeroboão não gostava que as pessoas descessem de Samaria para adorar em Jerusalém. Então, ele criou em Samaria uma concorrente, né, para uma concorrente espiritual de Jerusalém. Só que ele criou essa concorrência por meio de idolatria importada das nações vizinhas. E tem um trocadilho de palavras aqui que chega a doer o coração quando Oséias profere essas palavras. Bet-Aven é uma palavra, em hebraico, né, é uma expressão diminuta ou jocosa. É um jogo de palavras assim: Betel, casa de Deus. Bet-Aven significa casa da decepção ou casa dos pecados. Ele faz esse trocadilho que a pronúncia, né, na língua original é semelhante.
Mas a lógica de Osés é aquele lugar, Betel, que outrora foi um lugar de adoração, a casa de Deus. Quando Jacó falou, né, que aqui chamaria Betel, agora tinha transformado numa casa de desolação, uma casa de pecado, uma casa de loucura, uma casa de decepção aos olhos de Deus. Um bezerro de ouro chega até lá. E olha que interessante, ele já está falando aqui do momento em que a Síria iria invadir a Samaria. Então os moradores de Samaria seriam atemorizados, por quê? O bezerro idólatra deles seriam levados, ou seria levados, e eles lamentarão, olha que triste, por causa do bezerro, e não por causa do exílio ou da invasão assíria. A cena aqui do versículo 5 é a invasão levando um bezerro idólatra para a Síria, e os povos conquistadores pegavam os ídolos dos povos conquistados e colocavam dentro dos altares, né, dos deuses dos povo vitorioso. Então essa é a lógica. Esse bezerro aqui que estava em Samaria seria, entre aspas, humilhado, servindo, digamos, a um bezerro maior do povo assírio que o levava. E olha o que é triste aqui, eles vão se envergonhar ou ficar tristes, ou um arrependimento falso, não por causa do pecado, mas por causa que o ídolo deles foi retirado. Então notem, aquilo que começa com ingratidão, divide o coração, leva à hipocrisia e agora já se externa numa idolatria descarada, um povo chorando por causa de um bezerro idólatra, um falso lamento. Esse não é um lamento que brota de um coração arrependido, mas é um lamento que brota quando ele diz aqui, eles tremerão por causa da sua glória que se foi, serão atemorizados, o seu povo se lamentará por causa dele. Não é um lamento oriundo da consciência do pecado, mas é um lamento oriundo da perda do seu ídolo. Aplicação rápida e direta para nós. Pelo que você tem chorado diante de Deus? Nós somos capazes de chorar por causa de fim de namoro, carro que quebra, coisas tão humanas e tolas, mas não lamentamos por causa dos nossos pecados. Todos nós temos ídolos que são erigidos em nossos corações, muitas vezes não bezerros, artesanais, mas temos ídolos que roubam os nossos corações, que quando nos são tirados, nós deixamos de confiar em Deus e nos desesperamos por causa dessa ausência. Esse não é o arrependimento verdadeiro que Deus requer dos seus. E aí essa imoralidade vai caindo mais ainda depois da idolatria, a partir dos versículos 9 até o versículo 11, talvez você tenha aquilo que nós chamamos de o fundo do poço, que desde os dias de Gibeá, versículo 9, pecaste, ó Israel, e nisto permaneceste. A peleja contra os filhos da perversidade não há de alcançar-te em Gibeá. Ele faz um paralelo aqui que aconteceria com a nação de Israel, o mesmo que aconteceu com o povo de Israel na época de Gibeá. E aqui eu preciso de abrir um parênteses, porque talvez nem todos estão a par dessa história. No tempo dos juízes, se você ler lá no livro dos juízes, a partir do capítulo 19, durante o tempo dos juízes, a nação de Israel não tinha um rei central. Você tinha líderes locais, principalmente depois da morte de Samuel. Os estudiosos chamam isso que durante o tempo de juízes havia apenas uma aliança entre as tribos, uma aliança tribal. E era um tempo de decadência moral muito grande, tanto que uma expressão muito repetida no livro dos juízes é: naquele tempo não havia rei em Israel, cada um fazia segundo o seu coração ou segundo achava melhor. Então era esse episódio, lá de Gibeá, isso. As nações, as tribos viviam cada um por si, eram apenas, digamos, uma aliança frágil entre elas. E na tribo de Benjamim, enquanto passava um levita com a sua esposa, ele pediu hospedagem e não conseguiu num primeiro momento, ficou na praça. Um homem da tribo de Benjamim, deste local em Gibeá, chamou esse levita com sua esposa para dentro de casa. Mas homens maus invadiram essa casa e abusaram dessa mulher, estupraram essa mulher, deixaram ela morta numa situação vil.
E esse levita, então, que não foi socorrido pelas demais tribos, esquartejou o corpo dessa mulher e entregou a cada uma das outras tribos de Israel, não a de Benjamim, para provar para eles: olha o que aconteceu com um amigo de vocês ou com um irmão de vocês e vocês nada fizeram. Então as demais tribos de Israel se uniram e voltaram-se contra a tribo de Benjamim e mataram todos os homens maus da tribo de Benjamim. É uma cena muito triste. Eu estou aqui falando bem resumido, mas se você ler lá em Juízes 19, você vai ver quanto isso é triste. Então esta é a figura que Oséias está trazendo aqui. O que as outras tribos fizeram contra a tribo de Benjamim, neste episódio lá em Gibeá, é o que vai acontecer com você, Israel, se você não se arrepender. Você será extinguido, você será castigado, você será levado cativo. Chegaram ao fundo do poço, o tamanho das perdas do pecado. Muito triste isso daqui. No versículo 11, por causa de Efraim, versículo 10, aliás, castigarei o povo na medida do meu desejo. Aqui também, às vezes, causa confusão, porque essa expressão na medida do meu desejo dá a impressão de que Deus deseja castigar, mas não é isso. Tá? Parafraseando, é como se Deus estivesse dizendo por meio de Oséias: castigarei, aliás, por meio de Oséias não, a partir do versículo 10 é Deus falando na primeira pessoa. Castigarei o povo segundo a dose que o meu coração determinar. Então a lógica aqui é uma disciplina na medida certa, expressando a ira de Deus. Não é um prazer de Deus em disciplinar o povo. E no versículo 11 ele usa uma figura muito interessante também, porque Efraim era uma bezerra domada que gostava de trilhar, coloquei o jugo sobre a formosura do seu pescoço, atrelei Efraim, que é sinônimo de Israel, ao carro, Judá lavrará, Jacó se desfará dos torrões. Aqui é uma figura até interessante, uma figura rural, digamos assim. Qual é a lógica aqui? Uma das maneiras que os bois, né, poderiam, ou o gado poderia, digamos, trilhar ou ser útil, era deixar ele solto. Era deixar ele solto, apenas amassando, né, digamos, o pasto e podendo comer daquilo que quiser. Então isso era, digamos assim, uma vida confortável. Então ele está dizendo assim, olha só, no começo, versículo 11, Israel era como essa bezerra que gostava de trilhar, livre, tranquila. Mas o que eu vou fazer com esse povo? Eu vou colocar o jugo, ou seja, aquela madeira que prende dois bois juntos, para ela poder arar a terra. Essa é a lógica aqui, né? O jugo sobre a formosura do seu pescoço. E aquilo que era confortável, poderia pastar, comer e se alimentar livremente, agora vai ser debaixo do jugo, que é aquela peça de madeira que prende dois bois, para que você possa arar a terra. Você não achou que estava bom quando você podia comer livremente? Você vai ver o teor do meu castigo agora. No versículo 12, Deus dá uma pausa assim no assunto, digamos, e diante de tamanha disciplina ele faz um convite. Então olha o versículo 12, digamos, como um suspiro de Deus, ou como uma pausa, mesmo diante dessa decadência espiritual tão grande. Olha o que Deus diz ao povo: semeai para vós outros em justiça, ceifai segundo a misericórdia, arai o campo de pousio, esse aqui é o campo virgem, porque é tempo de buscar o Senhor, até que Ele venha e chova justiça sobre vós. Olha que coisa linda! Aquele povo que estava lá com todo aquele perfil de gente que não cumpria a aliança e por isso a justiça tinha que brotar no meio deles, Deus fala: para de ser injusto, cumpra suas palavras, sejam justos naquilo que vocês fazem, e quando você semear injustiça, você colhe misericórdia. É eu deixar de lhe dar o que é devido. Nunca se esqueça disso. Graça e misericórdia são os dois lados da moeda do amor de Deus. A graça de Deus é quando Ele nos dá o que nós não merecemos. E o que é a misericórdia de Deus? Quando Ele não nos dá aquilo que merecemos. Um povo que está numa situação espiritual dessa, se Deus não agisse com misericórdia, eles seriam
previamente aniquilados, e Deus estaria sendo justo. Quem se comporta desse jeito nada mais merece da parte de Deus do que aniquilação, castigo. Mas Deus fala: se você semear injustiça, eu derramo misericórdia sobre você. E ele vai repetir isso no exílio, conhecido texto das Lamentações de Jeremias: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos por causa das nossas transgressões, renovam-se a cada manhã. E ele faz essa promessa ao povo de Israel aqui: chova justiça sobre vós. Mas o povo de Israel não ouve. E aí no versículo 13 continua a decadência moral desse povo, a ruína completa, ou o fundo do poço desse povo. Ao invés de semear injustiça, olha o que diz o versículo 13 aqui: arastes a malícia. Novamente é a figura dos 2 bois amarrados e arando. Arastes a malícia, colhestes a perversidade, comestes o fruto da mentira, porque confiastes nos vossos carros e na multidão dos vossos valentes. Portanto, entre o teu povo se levantará tumulto de guerra, e todas as suas fortalezas, como Salmã destruiu a Bet-Arbel no dia da guerra, as mães ali foram despedaçadas com seus filhos. Assim vos fará Betel, agora o nome correto, a casa de Deus, por causa da vossa grande malícia. Como passa a alva, assim será o rei de Israel totalmente destruído. E é isso que aconteceu. Israel foi a primeira nação a sucumbir diante da invasão assíria, a primeira nação a ir para o exílio. Meus amados irmãos, diante dessa situação e desses passos que a nação de Israel dá rumo à decadência espiritual, que lição fica para nós, ou que nós poderíamos levar para a nossa segunda-feira? E aqui tem algo muito belo. Israel é uma vide exuberante que não cumpriu o seu papel. De exuberante, virou praticamente uma árvore de venenos ou uma vergonha para Deus. Ela se tornou isso porque ela confiou nos seus próprios esforços, como você pode ver no final do versículo 13 aqui: confiaste nos vossos próprios carros e na multidão dos vossos valentes. Mas existe uma videira que, se nós confiarmos, nós seremos exuberantes, não pelas nossas próprias forças, mas porque Cristo se apresenta como a videira verdadeira. E todo ramo que estando em mim vai brotar, vai multiplicar, vai ser abençoador. A nossa decadência espiritual, mesmo que nós estejamos há muito tempo na jornada cristã, é porque nós queremos andar segundo os nossos próprios pensamentos. Nós achamos que somos bons demais, achamos que somos competentes demais. Achamos que os nossos anos na igreja nos dão uma credencial, um cartão VIP celestial. Pastores acham que, por estudarem muito, talvez, já não precisam mais manter as noções básicas ou as práticas básicas da fé cristã. Em suma, passamos a confiar em nós mesmos, nas nossas próprias forças. Achamos que conseguimos manter a nossa espiritualidade sadia mediante o nosso próprio conhecimento e aquilo que nós temos. E foi por isso que Israel sucumbiu. Não se esqueça, quando nós falamos no começo da série, que Israel não passava por um momento de pobreza econômica quando começou essa decadência do livro de Oséias. Era um tempo de prosperidade econômica, que ao invés de levar a fidelidade, levou à idolatria. Quando nós olhamos para Cristo: eu sou a videira verdadeira, todo ramo que estando em mim não der frutos vai ser lançado fora, mas aqueles que permanecerem em mim serão abençoados. Eu vou alimentá-los continuamente com a minha seiva celestial. Essas são as videiras produtivas, não aquelas que são autoconfiantes, mas aquelas que olham para si, veem a sua impotência e têm o desejo de olhar para Jesus Cristo, a videira verdadeira. Nunca se esqueça disso. Segunda lição que eu quero trazer para aqueles que olham para essa decadência espiritual e muitas vezes se confortam e falam: não, mas Deus é misericordioso, eu vou aproveitar a minha vida de luxúria, idólatra, distante de Deus, vou levar uma vida cristã meia boca, vou cumprir uma tabela mínima diante de Deus, porque Deus é misericordioso, aí daqui a 2, 3 anos eu retorno e vou acertar a minha vida. Eu quero te dizer que há um dia de juízo, e a paciência de Deus tem limite.
Não se esqueça disso. Esse texto que está colocado aqui no versículo 8, que quando Deus intervir, e aqueles que crescerão os altares aos montes se dirá, cobrindo, e aos outeiros dirá, cai sobre nós, é um texto praticamente que é repetido no capítulo 6 de Isaías, no dia do juízo final, em que está escrito, aqueles que não se acertaram com Deus dirão, caiam sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Se você não abrir os seus olhos, haverá um dia que o desespero vai ser tamanho, o desespero vai ser tão grande, que você vai falar, é melhor o monte cair sobre mim, é melhor eu ser aniquilado, acaba com essa angústia, porque eu gostaria de me arrepender e agora não posso. Agora Deus vai exercer apenas juízo. Assim como a porta da arca foi fechada o dia da segunda vinda de Cristo, os dias que antecedem a segunda vinda, a pregação do Evangelho vai cessar e ele chegará em juízo. E aqueles que brincam com os seus ídolos, aqueles que confiam em si mesmos, gozarão não da misericórdia divina, mas do juízo divino. Que Deus tenha misericórdia de nós e à luz da nossa dependência da videira verdadeira, não estejamos ladeira abaixo na nossa decadência espiritual. E se começamos alguns desses degraus ao descer, que em nome de Jesus dê uma guinada, 180 graus na sua vida, e agora, ao invés de decadência espiritual, eu quero abençoar a sua vida e dizer que você pode fazer uma ascendência espiritual. Você pode voltar para Jesus. Talvez você esteja nesses bancos aí, jogando com Deus, igual esse povo de Israel. Não, eu sou o povo escolhido, eu vou ser salvo. Não, eu sou filho de crente. Não, eu estou aqui há tantos anos, para mim é tranquilo, as minhas credenciais me garantem. Não garantiram a nação de Israel. E no dia da segunda vinda, não garantirão àqueles que não se renderem aos pés do Cordeiro. Cantemos ao Senhor.